Tá, então estamos começando o nosso grupo de hoje e vamos falar sobre fé. Nós estamos falando sobre fé e de cara eu, aproveitando, gostaria de agradecer na campanha que nós fizemos de cestas básicas, né, que eu já mandei. Graças a Deus por aqueles que puderam contribuir. Nós enviamos 140 cestas básicas, enviamos o recurso para 140 cestas básicas lá no sul do Piauí, no sertão. A carestia lá está muito grande mesmo e eles ficaram muito felizes. Eu até mandei um filminho para o nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, é só falar, aí a gente acrescenta vocês. Nós temos um grupo de WhatsApp que é bastante ativo, né? E mais 60 cestas para o instituto que a Sidoca dirige, que é o INAP, que cuida de crianças com dificuldade de aprendizagem, né? E deficiência intelectual, que fica na periferia de São Paulo. E então a gente apoia um instituto bem legal que a gente tem cuidado, mas as famílias estão muito necessitadas, né? E a gente não esquece também de agradecer a Deus pela vida da Fernanda e da Silvia, que sempre saem nos finais de semana levando os pãezinhos, sanduíches para o pessoal morador de rua, fazem com muita alegria, fazem há muitos anos. Que Deus abençoe vocês também, tá certo? Bom, então, começando hoje, nós vamos falar sobre o 11º estudo sobre fé. E hoje eu vou descer um pouquinho mais a fundo em algo que a gente já tem falado para depois continuar, tá certo? Então, a gente tem falado sobre fé que começa com acreditar, né, em Deus, depois do acreditar a gente vai aprendendo a entregar as necessidades a Deus, depois aprendendo a esperar em Deus, que não é um negócio fácil, confiar em Deus nas situações quando elas são adversas. Depois a gente fez um estudo também sobre pedir com fé e reconhecer os sinais de Deus, quando Deus está falando com a gente através de sinais. Tudo isso está nesse grupo que chama Drops do Céu. Se você entrar lá em Drops do Céu, você vai achar todos esses estudos lá. Depois a ter uma postura de fé, uma postura correta de fé, diante das dificuldades. Nós falamos sobre a Páscoa, a fé no Cristo vivo. E a fé que vence o mundo foi a semana passada, não é? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho em como ela se aplica, como a fé se manifesta. Ela, obviamente, se manifesta de diversas maneiras, às vezes durante o dia. E eu vou começar com o modo mais simples. Assim como acreditar é o primeiro estágio da fé, o modo mais simples da gente exercer a nossa fé é o modo livramento. Modo proteção de Deus. Então, quando a gente é novinho na fé, o que a gente pede? Que Deus nos livre de tudo e qualquer coisa ruim que puder existir. Que nada venha ao nosso encontro, que a gente viva numa redoma, que, assim, nenhum problema venha em momento algum. No fundo, a gente pensa assim, não é? O que é impossível, certo? Mas a gente ora, a gente pede pelos outros. Senhor, não permita, cuida, não deixa chegar, não deixa acontecer, não é? E esse é um estágio que é super importante, nós precisamos dele e por isso nós vamos falar um pouquinho dele. Então, esse estágio evita que o mal nos sobrevenha e nos guarda e nos livra quando ele vier. Então, a gente ora por isso, não é? Diz o livro de Salmo, capítulo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor, o anjo de Deus, acampa-se ao redor daqueles que o temem, do justo, e o livra. Então existe um livramento de Deus, sim. Essa oração ela é importante, sim, e a gente sempre vai fazer. Que Deus livre os nossos filhos onde eles estiverem, livre da doença e assim por diante. Semana passada, e a gente tem falado um pouquinho disso, falamos do caso do Lázaro, né? Aquele que era irmão da Marta e da Maria, está lá em João capítulo 11, e que morreu, né? E que a Marta, na cabeça dela, se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. De fato, ela falou, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Maria, irmã dela, chegou depois e falou a mesma coisa, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E diz a palavra de Deus que Jesus até deu uma atrasadinha para chegar lá, porque ele falou, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Jesus tinha um plano. Qual era o plano? Ressuscitar a Lázaro.
a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, não é? Então, quando ele mandou tirar a pedra, todo mundo falou, meu, ele está cheirando mal. Só que Jesus é Jesus, cara, Deus é Deus e não tem conversa. E aí, quando Lázaro saiu de lá, todos perceberam que Jesus fez um milagre muito maior do que se ele estivesse lá e Lázaro não tivesse morrido, coisa que ele fez outras vezes. Então não existe uma regra para Jesus. Jesus, às vezes ele permite que coisas venham, às vezes ele evita que as coisas venham, não é? Bom, o Salmo 91, né, para quem conhece e até para os que não conhecem, se você vai numa casa, às vezes uma casa religiosa, eles têm uma Bíblia grande, já viram isso? Às vezes até você tem na sua casa. Uma Bíblia bonita, grossa, capa dura e em geral está aberto no Salmo 91, né? Por quê? Porque o Salmo 91 ele fala sobre isso. A gente vai ler o Salmo 91 agora, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, e ele fala do livramento de Deus. Salmo 91, salmo importantíssimo e muito bonito. Então, a Sidoquinha vai ler para a gente o salmo inteirinho, né? Então, vamos lá, Sidoquinha. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele no meio das suas dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Salmo 91. Fantástico, gente. Esse salmo, ele precisa realmente, ele merece estar aberto na nossa Bíblia, né? E a gente lê de vez em quando, porque ele fortalece a nossa fé. É um Deus presente, um Deus que fala, um Deus que livra, um Deus que é abrigo, que é refúgio. Ele nos protegerá com a sombra das suas asas. Logo, é lógico que o Salmo tem toda uma linguagem figurada, né? Você vai pisar leões e cobras, não tentem fazer isso em casa, né? Não é recomendado, né? Mas o que ele diz, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O que ele está querendo dizer? Eu, o Senhor, sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder para te guardar em todo o tempo. Eu tenho poder para te livrar. Eu tenho poder para te livrar você das armadilhas da vida. Às vezes não são flechas reais que estão voando, mas são pessoas que estão falando mal de você. Está falando aqui que ele te livrará das flechas que voam de dia e você não temerá a praga que voa à noite, né? A praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade. Então, são coisas que nos enchem o coração de fé. A gente fala, opa, eu tenho um Deus que é um Deus poderoso e que vai me livrar quando eu tiver essa necessidade. Então, qual que é o resumo do Salmo 91? Se naquela situação o caminho de Deus para nós for livramento e proteção, nós temos fé que o socorro virá sim. E temos fé que o abrigo de Deus será eficaz sim. Então, o Salmo 91, ele reforça essa fé, que é essa fé que traz livramento, proteção, guarda, não é?
Então nós enchemos o nosso coração e nós podemos então orar: Senhor, protege o meu pai, a minha mãe, meu amigo, protege a nossa casa, nos livra dos maus, nos livra das calúnias, das maledicências, me livra do, sei lá, do meu chefe que me persegue, me livra do assassino, do assaltante. É uma oração que a gente faz praticamente todo dia, certo? Então, que Deus abençoe. E eu queria, então, hoje eu vou fazer um pouco diferente do que a gente faz nos outros dias. Eu queria fazer uma oração por todos nós agora, baseada no Salmo 91 e na oração que o salmista fez de proteção. Então, Senhor Jesus, protege e livra os meus queridos que estão ouvindo esta palavra agora. Meus filhos, protege meus amigos, protege-nos de toda praga, de toda peste, de todo vírus, de toda violência, de todos os acidentes. Protege o nosso emprego, o nosso trabalho, a obra das nossas mãos. Protege, Senhor, o nosso lar com os teus anjos acampados, porque o Senhor diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que eles possam ir lá e nos protejam aonde quer que nós possamos ir. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda o nosso caminho, guarda o nosso levantar e o nosso assentar, guarda, Senhor Jesus, as ombreiras da nossa porta, Senhor, que nenhum mal entre pelas nossas janelas, que não entre pelas nossas portas, que estejamos guardados por Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso Deus. 10.000 cairão de um lado e 1.000 do outro, e nós não seremos atingidos, porque o Senhor estará conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, cumpre esta palavra na nossa vida, Senhor, guardando-nos e livrando-nos do mal, sendo o nosso esconderijo em que nós habitemos, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra daquele que é todo-poderoso, onipotente, vai descansar. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, esta oração é super importante, a gente deve continuar fazendo. O Salmo 91 fica aí, dica para você, que o Senhor possa proteger a sua casa, tá certo? Mas a vida não é só isso. Muitas vezes, o caminho de Deus para nós não é livramento, mas é que nós passemos por situações adversas. Ele vai estar conosco, esta é a promessa. Jesus vai andar conosco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Então, é um outro estágio de fé, e às vezes a gente passa pelos dois no mesmo dia. O importante é a gente saber que o mesmo Deus que protege e livra é o Deus que prometeu: eis que estou convosco até o final dos tempos, final dos dias, eu estarei com vocês. Quando ele ressuscitou, ele falou: não se atemorizem, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Jesus disse: quando nós nos reuníssemos, 2 ou 3 pessoas, o Senhor estaria conosco. Então Jesus está aqui conosco. Palavras de Jesus que ele cumpre, né? O crer que ele vai suprir as nossas necessidades no meio da carestia e em longas jornadas de lutas e incertezas é uma fé que nós temos que desenvolver. Por quê? Porque isso acontece. Às vezes o livramento não vem numa oração. Eu quero contar para vocês um caos aqui meu, né? Eu tive uma intolerância à lactose depois de maduro, eu já tinha filhos, né? E eu não sabia que era. Aí um médico descobriu e falou: corta o leite. Tá bom. Eu cortei o leite, só que eu fiquei 2 anos, sem poder comer nada, né? Primeiro eu punha qualquer coisa, tipo leite na massa do bolo, eu passava muito mal. E não sabia o que era. Estrogonofe, eu quase morria. E assim por diante. Pizza, né? Como podemos ficar sem pizza? Pois é, era assim. Até que esse médico descobriu, tal. Aí eu tenho um amigo, que é meu amigo até hoje, encontrei com ele semana passada. Esse cara encostou em mim e falou: olha, não aceito isso, eu vou orar por você. Eu falei: amém, meu filho, faça isso. E ele fez assim. Só que durante 3 vezes, por 3 vezes ele orou comigo, pessoalmente e de uma maneira muito forte. Sendo que a última, nós estávamos até num sítio, e ele se ajoelhou comigo ali, me chamou no canto, nos trancamos numa sala, e ele falou: cara, eu não aceito que você viva com isso, e eu quero fazer essa oração de novo com você. E tinha passado 2 anos. E ele fez essa oração comigo. E eu sarei.
como pizza, como leite, o que eu quiser de leite, eu sou sarado. Logo depois dessa oração. Coincidência? Fica ao critério de vocês para julgarem. Eu não creio. Eu creio que Deus ouve orações. Mas por que ele não ouviu a oração do meu grande amigo Elias na primeira vez? Ou na segunda vez? Se a gente for estudar a história de Eliseu, o profeta Eliseu, tem um texto muito bonito lá em 2 Reis sobre a história de Naamã. Naamã era um capitão do exército lá, assírio, e ele tinha uma lepra. E ele era um cara poderoso dentro do reino dele. E ele tinha uma serva. E a serva falou, olha, eu sei quem pode dar um jeito nisso. Tem um profeta lá, assim, 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 chamado Eliseu. E o Naamã foi, levou uma comitiva com um monte de carros e cheio de, né, carroças, né? Cheio de víveres e presentes. Quando ele chegou na porta, o Eliseu falou para o servo dele, vai lá, fala para o Naamã tomar 7 banhos no Rio Jordão e ele vai ficar curado. Nem saiu para ver o cara. O Naamã ficou doido da vida, falou, esperava que ele fosse, já que eu sou quem eu sou, saísse, falasse um negócio, entrasse em transe, levantasse as mãos. E não aconteceu nada disso. E ele foi embora muito bravo. Quando, no meio do caminho, os servos dele falaram, então, Naamã, cara, sim, se ele pedisse para você um negócio muito difícil, você não faria? Faria. Então, por que você não faz o fácil? Aí o Naamã, muito relutante, resolveu descer ao Rio Jordão. E tomou um banho, não aconteceu nada, 2, 3, 4, 5, 6 nada. E no 7º banho que ele tomou ali, na 7ª vez que ele mergulhou, ele foi curado da lepra dele. E ele voltou lá, então, para trazer os presentes e o profeta, inclusive, não aceitou. Então, o que quer dizer isso? A Bíblia está recheada de situações em que a presença de Deus é mais importante do que o livramento. Ela vai durar um pouquinho mais, a aprovação vai esticar um pouquinho mais, mas Deus está conosco. Esse estágio de fé, a gente precisa avançar, saber que o Deus do livramento é o Deus da provisão. Ele vai estar suprindo as nossas necessidades ali, né? Quando a Bíblia fala sobre o pão de cada dia nos dá hoje, essa porção, nosso sustento diário, está falando, tem a ver com uma história que aconteceu com o povo de Israel, que é o maná no deserto. Todo mundo já ouviu falar no maná. O que é o maná? Maná, o povo foi para o deserto, não tinha o que comer, Deus fazia com que um pãozinho aparecesse de manhã, tipo num orvalho, e eles comiam aquilo que estava lá no chão, durante 40 anos. 40 anos. Todos os dias o maná estava lá. Não é? E quando eles chegaram na Terra Prometida, o maná acabou. Por quê? Porque eles viraram agricultores depois que eles tomaram a Terra Prometida. Então, o pão de cada dia nos dá hoje é esse maná bendito que Deus coloca, é a nossa porção, é o que Deus preparou para mim. Ele estará comigo, mesmo que eu tenha que depender dele diariamente e eu não receba, uma cesta básica. Eu recebo aquilo que Deus manda para mim cada dia, não é? Dependendo da pessoa de Cristo, da comunhão com Cristo, do favor de Cristo, da direção de Cristo, da palavra dele cada dia. Então, ilustrando isso, Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação dos pães, né? Então nós vamos ler essa multiplicação, não é? João capítulo 6, versículo 1 a 15. A Sidoquia vai ler para a gente esse fato que ocorreu, esse milagre que Jesus fez. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos,
André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida ele é o profeta que havia de vir ao mundo. Veja só, esse fato ocorreu e é tão bizarro, né? Você pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão. Quem que pode fazer isso, gente? Só que o Jesus que nós estamos conversando hoje é o mesmo Jesus. Ele não mudou, ele não viajou, ele não perdeu poder, ele é o mesmo. A questão toda está na nossa fé, em nós crermos que, se na nossa casa o pão está faltando, Jesus é capaz de multiplicar. A questão de umas 3 semanas atrás eu contei um caso, se você procurar lá, acho que no Fé 7, sobre um caso de uma mulher que teve um sustento de Deus milagroso, não é? Quantas pessoas estão vivendo de milagres hoje, não é? Nessa caristia toda que nós estamos passando. E às vezes o milagre é o seu vizinho, às vezes somos nós que vamos estender a mão, não é? Somos as cestas básicas ou são os pãezinhos que nós vamos distribuir. Claro, Deus nos usa. Mas Jesus, ele tem tanto poder que ele fez isso e para mostrar o quê? Que a nossa provisão é ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A nossa provisão não é o governo, não é o nosso chefe, não é o governador, o prefeito, o presidente. A nossa provisão é o Senhor Jesus Cristo, né? A nossa dispensa depende dele e não dos outros. E aí, essas pessoas que viram esse milagre ficaram tão impressionadas que foram atrás de Jesus. E aí, a continuação desse episódio é Jesus andando por cima das águas e aí ele chega do outro lado, não é? E chega aquela multidão e fala assim: onde você está? Você chegou agora? Veja só o versículo 30 ao 35. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. E tinha acabado de ver a mesma multidão que tinha acabado de ver. Certo? Que é um sinal mais forte do que esse, mas eles queriam ver Jesus fazer de novo. E tinham chegado mais pessoas. Falou: meu, o cara multiplica pão, cara, já viu isso? Meu, vamos votar nesse cara. Esse cara vai tirar a gente da miséria, vai ser demais. Bom, e aí? O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Então veja que eles linkaram o pão que Jesus multiplicou com o maná que os antepassados deles tinham comido no deserto. Eles que fizeram o link. E aí o que Jesus respondeu? Versículo seguinte. Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí os caras falaram: nossa, é esse aí, né? Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Veja só que coisa linda. Jesus falou: vocês estão procurando pãozinho. Está aqui quem é o pão da vida. Você quer matar a fome do teu corpo? Eu posso matar a fome da sua alma. Você está com sede? Você tem procurado coisas na vida que não consegue te satisfazer? Pois eu estou aqui. Eu sou a fonte de água viva, não é? Os israelitas, como eu disse, comeram maná por 40 anos, até entrar na terra prometida. Em todo o tempo, Deus os guardou e os sustentou. Tem um texto lá em Neemias, muito lindo, que é uma oração que eles fazem,
que os pés deles não incharam, que os botões das roupas deles não caíram. Isso porque eles tinham pecado contra Deus. Muito linda essa oração. Um dia nós vamos ler no nosso grupo. Agora, Deus estava lá até que eles chegaram lá. E quando eles chegaram lá, não é? Que eles iam entrar, Deus se manifestou e falou para ele: eu estou com vocês e vou fortalecer agora nesse novo estágio. Vocês vão sair do deserto, vocês vão atravessar o Jordão, o Rio Jordão a pé enxuto, né? Nós vamos tirar umas pedrinhas do Jordão para vocês nunca esquecerem que vocês atravessaram a pé enxuto. Vamos fazer um altar aqui e agora tem lá 66 nações fortalecidas para você conquistar, todas elas muradas e os moradores são gigantes. Beleza? Falou? O mesmo Jesus que estava com eles no deserto tinha uma coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem de dia. É bizarro. Como é que esse povo soube se guiar pelo deserto? Esse mesmo Deus apareceu para eles e falou o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 8. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Sabe aquela oração que a gente faz, Senhor, vai à minha frente? Essa aqui que Deus estava falando para eles. Olha, quantas vezes a gente fala, Senhor, eu tenho um grande problema na minha frente para resolver, tenho uma reunião muito difícil para resolver, tenho um encontro com um familiar meu que é muito complicado, eu tenho algo que o Senhor precisa ir à frente, abre as portas para mim, esteja comigo lá. E a promessa de Jesus é, não tenha medo, sejam fortes, sejam corajosos, não se assustem, nem tenham medo, pois o Senhor nosso Deus é quem irá com vocês. Não os deixará, nem os abandonará. Ele irá à sua frente, estará com você e não os deixará, não é? Não se assuste, nem tenha medo. Queridos, é isso que o Senhor nos diz hoje. Nós estamos vivendo uma situação tão difícil, mas o nosso Deus está dizendo para nós, não tenha medo, calma. Eu estou sob controle, eu estou sob controle. Quando chove, quando falta água, quando tem praga, na saúde, quando tem muito dinheiro, quando também não tem dinheiro. Eu sou o pão da vida. O pão de cada dia sou eu mesmo. O que você precisa é da minha pessoa, para aí sim você viver de uma maneira satisfeita. Eu sou capaz de satisfazer toda a necessidade da sua alma, não é? E finalmente, queridos, tem um texto que é muito caro para a nossa família, que é o texto de Isaías, capítulo 43, no versículo 2, não é? Que diz assim: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Então, esse texto, por que eu digo que ele é um texto especial para a gente? Porque quando os nossos filhos eram pequenos, houve 2 episódios. Um eu já contei no grupo, que uma vez a gente foi na casa da minha sogra, quando a gente voltou, o nosso bairro estava alagado, e a gente entrou para dentro de casa, ajoelhou, e os meus filhos pediram, e a água chegou até o nosso vizinho. Não entrou no vizinho, mas chegou até ali. E a gente recebemos um livramento de Deus, e aquilo foi muito forte para o coração dos meus filhos. Mas teve uma outra vez, né, Sidoca, que eu não estava, que a Sidoca vai contar. Nessa vez, eles pediram guarda-chuvas de presente. Aí eu fui lá e comprei uns guarda-chuvas bem bonitinhos para eles, só que estava muito sol, estava maior sol. Aí, tudo bem, eles guardaram o guarda-chuva, aí a gente saiu, a gente foi até uma papelaria comprar algumas coisas que precisavam para eles lá na escola. Eles eram pequenininhos. Aí a gente estava na livraria, começou a chover uma tempestade muito forte. E alagou, era ali na Ricardo Jafé, ali alagava demais. A gente olhava lá para fora e via passando o sofá, a mesa. Eu falei, meu Deus, a gente não vai conseguir voltar para casa. Aí eles viraram para mim e falaram assim, mãe, acho que foi a nossa oração.
porque a gente pediu para Deus mandar uma tromba d'água com um pé d'água para a gente usar os guarda-chuvas. E eles ficaram desesperados dentro do carro, falando, Deus, ele responde muito às nossas orações, porque... Mas criança, né? Criança, a fé é muito simples. E Jesus falou que se a gente não se fizer criança, como criança, a gente jamais entrará no reino de Deus. Então, esse texto, quando você atravessar águas profundas, ou quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Muito lindo, muito poético e muito verdade. Por quê? Porque Deus é quem nos guarda. Ele nos guarda quando nós estamos numa luta ou numa outra luta. É isso que ele quer dizer. Às vezes a luta muda, mas o Senhor permanece imutável, não é? Então, queridos, se vocês permitem, agora eu quero fazer uma outra oração por vocês. Não uma oração do Salmo 91, né, do livramento, mas uma oração para que o Senhor esteja conosco, né? Que Ele seja o nosso sustento, a nossa provisão, que Ele seja o pastor que cuida de nós e nada nos faltará. Pode ser? Então vamos orar. Senhor Jesus, esteja conosco em todo o tempo, sustenta-nos, Senhor. A provisão vem das tuas mãos. Se o Senhor abrir as portas, ninguém vai fechar. E se o Senhor fechar as portas, ninguém vai abrir. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Senhor, nós queremos te dizer que andar contigo é o melhor que nós podemos fazer. Seja para nós o pão da vida, o pão vivo, Senhor, que desceu do céu. Aquele manazinho que descia sobre os israelitas, eles duravam um dia só. No dia seguinte eles estavam famintos. Mas o Senhor é o pão vivo que desce do céu e alimenta a nossa alma para sempre, Senhor. Nós queremos que a nossa alma seja repleta, Senhor Jesus, do teu amor, da tua justiça, do perdão que muitas vezes nós procuramos, do reconhecimento que muitas vezes não achamos nos homens, da aceitação que muitas vezes nós precisamos. Senhor, traz paz à nossa alma, Senhor. Traz descanso ao nosso coração, Senhor. Que possamos confiar que o Senhor está conosco, Senhor. E se o Senhor está conosco, Senhor, na abundância, nós teremos o suficiente para repartir. Lembraremos dos que estão com fome, Senhor, e assim o faremos. Se for na carestia, tu serás a nossa fonte, Senhor. A nossa fonte de proteção, de multiplicação. E, Senhor, contigo, Senhor, haverá 12 cestos, Senhor, que serão sobejados, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus da abundância, o Senhor não dá mirrado, trocado, o Senhor derrama a tua bênção de maneira gloriosa, Senhor. Esteja conosco então nos tempos de paz, esteja conosco nos tempos de guerra, nas enchentes e nas secas, Senhor. Temos fé, nós cremos que as águas não nos submergirão e as chamas das provações não nos queimará. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse grupo, pela tua palavra e porque o Senhor é fiel. Nós cremos, desperta essa fé em nosso coração para que nós dependamos cada vez mais de ti. Em nome de Jesus. Amém.